Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui com a gente para mais um podcast Praxis aqui da FABAPAR. E a gente vem nessa pegada, conversando com vocês. Espero que você esteja gostando de toda essa caminhada que a gente tem vivido, tá bom? Nosso podcast Praxis da FABAPAR, ele acontece no Spotify, no Deezer, no YouTube. Então você pode conferir lá também todo o nosso conteúdo, aquilo que nós temos caminhado. Pra gente continuar o nosso podcast, sou o Thiago Vercelino e eu quem tenho caminhado com vocês, mas trouxe duas pessoas muito importantes, muito especiais para conversar sobre o tema de hoje, que vai envolver a temática de justiça social. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de justiça social, como lidar com isso biblicamente, teologicamente, e vamos aprender um pouquinho juntos sobre essa temática. E para esse tempo junto, que nós teremos aqui, os nossos dois convidados são... Ok, Thiago, meu nome é Samuel Scheffler, sou pastor na pequenina cidade de Luzerna, no interior do oeste de Santa Catarina, e é uma alegria estar aqui com vocês. Sou casado com a Carla, pai do Felipe e da Priscila, e tenho a honra e o privilégio enorme de ter comigo nesse tempo aqui o Valdir, que foi meu professor, meu mentor, me pegou no colo, e um grande amigo, companheiro de ministério, para falar sobre esse tema que, antes de tudo, é um tema bíblico. A Bíblia fala sobre essa relação da justiça, da pobreza e de Deus que se preocupa com o necessitado. Mas, enfim, vamos conversar sobre isso depois. Esse é um pouquinho de mim. O Samuel já dedou, então. Fala aí, Valdir. Que Valdir que você é? Valdir Stoyanagel, é prazer estar aqui com vocês. A minha caminhada, como o Samuel disse, né, é mais longa do que a dos outros, né, conversadores de hoje. E eu sou pastor também da Igreja Luterana. A minha caminhada tem muito a ver com a Aliança Evangélica e com a Visão Mundial, e com a revista Ultimato, da qual eu participo já há quase 30 anos. Então, caminhando um pouco por esse trecho aí, junto com as igrejas evangélicas nesse nosso país. E também da BU, né, Valdir? A tua trajetória aí com Isso, de fato, a minha caminhada histórica começou muito, mas já faz tanto tempo, quando eu era novo, né, Samuel? A caminhada inicial foi com a Aliança Bíblica Universitária, mas sempre, de alguma forma, mantendo os vínculos com a igreja, né? Que eu sou um cara de igreja. Valdir, ele deu aula de escola bíblica dominical para os idealizadores de Lausanne, né? Alguma coisa assim, né? Não exagera, não, né? Olha que nós estamos indo para a comemoração dos 100 anos de John Stott nos próximos dias, e eu ainda estou um pouco longe disso. Mas que legal, muito bom ter vocês aqui com a gente, obrigado por toparem. E pra gente conversar um pouquinho sobre justiça social, quem tá ouvindo a gente talvez tenha que entender um pouquinho a necessidade de conversar sobre isso, porque às vezes o cara vai pegar, ou a menina vai pegar e vai ligar aqui e vai falar assim, tá, justiça social, mas assim, Thiago, peraí, na minha igreja já tem o Ministério de Ação Social, a gente dá cesta básica pro pessoal lá da comunidade, né? Que é mais, assim, eu sei que é bíblico, né, cuidar de quem precisa, mas como assim conversar sobre justiça social? É mais do que isso? Como lidar com essa questão, né? Por que quem tá ouvindo a gente
precisa ficar aqui com a gente para ouvir todo esse podcast, tudo aquilo que a gente tem para falar? Então, Samuel, você que vai falar? Não, no ano passado, Tiago, uma das coisas que eu fiz no ano passado foi trabalhar na edição de um livro, e o título do livro acabou sendo O Deus da Justiça e a Justiça de Deus. E uma das coisas que me impressionou quando eu fui trabalhar, olhar um pouco nas escrituras sobre esse tema da justiça, né? Me chamou muita atenção como esse é um tema do coração de Deus, e poder ter chegado de alguma forma à conclusão de que a justiça não é alguma coisa com a qual Deus se preocupa. A justiça é alguma coisa que Deus é. Deus é justo. Então a justiça é a identidade de Deus. Então, se eu quero ser um seguidor de Jesus, né, se eu quero ser um cristão, eu não tenho opção, porque se a justiça é a identidade de Deus, então eu como seguidor de Jesus e nós na igreja precisamos escutar a Deus e aprender de Deus. Eu acho que uma coisa interessante que você fala aí também, né, Valdir, sobre essa questão de um Deus que é um Deus da justiça. Eu acho que por muitas vezes a igreja, né, a teologia tem interpretado essa justiça como uma justiça que se refere apenas às minhas contas pessoais com Deus, né? Tem a ver no plano da minha salvação, da salvação da minha alma, da salvação do indivíduo, dessa justiça que se manifesta na cruz, né, na sua maior expressão. Mas esse é um aspecto, né, importantíssimo da fé cristã, da teologia cristã, mas ele não é o único aspecto no que se refere a esse conceito que você está falando do Deus da justiça, né? Assim, a justiça salvífica é um braço da salvação de Deus, mas não é o único, né? De fazer convergir todas as coisas, né? E eu acho que tem um outro negócio aí, né? Quer dizer, a gente pode depois até aprofundar, né, mais um pouco sobre essa coisa sobre isso que Deus é justiça. Né? Uma das coisas que eu tenho aprendido, especialmente com um cara que de repente muitos já leram, né, Eugene Peterson, né? Eugene Peterson diz assim: olha, nada do que Deus faz não tem endereço. Né? A ação de Deus, ela é uma ação encarnada, ela é uma ação histórica. Deus não é um ser abstrato, né? Deus não está nas nuvens, por assim dizer. Deus é o Deus encarnado, então ele tem endereço. Então, a justiça é importante para Deus porque nós vivemos num mundo profundamente marcado pela injustiça. E essa injustiça, ela é fruto do pecado, né? Assim, o pecado, ele cria esse caos, né? Esse caos desagregador, né? Esse caos desestruturador, né? Desestruturador das relações entre pessoas e também entre sociedades, né? Nas suas mais diferentes e múltiplas variações das relações entre as pessoas, né? E aí que a gente chega ao tema, talvez, né, do que nós estamos falando sobre, então, por que se falar em justiça social, né? Ou o que a justiça social tem a ver com a fé cristã, né? Tem a ver com, se a gente pegar essa ponte que o Valdir falou, né, de que se tem endereço, então Deus está preocupado com cada um e cada uma de nós nas suas mais diferentes necessidades e realidades, tanto elas físicas, emocionais e espirituais, né? Então a justiça de Deus, ela se manifesta também em todas as áreas, né? Tanto na minha área, né? A gente sempre fala sobre essa unidade do ser humano, né? De que ele é corpo, ele é alma, ele é espírito, e como somos um ser, a justiça de Deus, ela a justiça de Deus, ela perpassa todas essas realidades humanas, né? Porque para alguém que talvez seja um pouquinho mais raso ou com menos conhecimento do assunto, pode estar pensando assim, a justiça de Deus, e alinhando muito a mentalidade aquilo que a gente diz de justiça de certo ou errado, né? Ou de justiça
do tribunal, né? Como o Samuel até falou um pouquinho sobre salvação e tudo mais. E daí estabelecer justiça é tipo assim, pegar uma pessoa que fez coisa errada e fazê-la pagar por isso, né? Mas a justiça de Deus, e no caso a nossa caminhada aqui no quesito de justiça social, ela engloba coisas que vão além dos que simplesmente estabelecer uma justiça de tribunal. Se vocês pudessem dar um pouquinho de exemplo do que seria se preocupar com essa injustiça, antes de a gente provar biblicamente, antes de a gente trazer conceitos bíblicos, que tipo de injustiça é essa que a Bíblia, que Deus, que é o Deus da justiça, ele quer arrumar, ele quer estabelecer, ele quer cuidar? Bom, eu acho que uma delas, talvez a mais primária delas, ela já está estabelecida no início de Gênesis, quando fala que Deus cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Então há uma dignidade que é própria em cada ser humano, que carrega em si esse DNA, né, essa imagem de Deus estampada em si. E essa imagem ela deve ser preservada em todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos têm em si uma dignidade enquanto ser humano que precisa ser preservada, né? Precisa ser dignificada, precisa ser cultivada, né? E todas as vezes que essa imagem do ser humano ela é atacada na sua dignidade, nós estamos atacando a própria criação de Deus, por assim dizer, né? Então, todas as vezes que a imagem de uma pessoa ela é ferida, ela é desmanchada, ela é desfigurada enquanto pessoa, há ali uma injustiça sendo estabelecida, né? Então, quando a pessoa não tem o mínimo para ser humano, o mínimo de moradia, de comida, de civilidade, de lazer, de esperança, de possibilidade de trabalhar para ter o recurso para cuidar da sua família, ali está sendo ferido esse direito que cada ser humano tem da imagem e semelhança de Deus. E o que mais, Valdir, que a gente pode pensar aí que seria essa preocupação de justiça de Deus? A gente podia dizer assim, não existe nada da nossa vida que surpreenda Deus, né? De nenhuma vida, de nenhuma comunidade. Não existe nada na nossa vida que Deus que não seja da alçada de Deus, né? E que Deus não se preocupe, por assim dizer, para usar uma linguagem nossa, né? Então, assim, Deus como Deus criador, como Deus mantenedor, mas não como um Deus criador e mantenedor de amor, ele está muito preocupado com a forma, com o nosso bem-estar. Ele está muito preocupado com a forma como a gente vive consigo mesmo e com o outro, como a gente constrói a nossa vida, a nossa família e a nossa sociedade, né? Então, assim, essa é uma das coisas, para mim, assim, muito bonitas, né? Deus não é um Deus que está interessado numa espécie de um culto abstrato. Deus está interessado na nossa vida em sua totalidade. E a pergunta justamente é que de cada contexto e cada geração, ela precisa de novo discernir quais são os sinais mais evidentes de dor, né? de violência, de quebra, né? Que são todas elas expressões de pecado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto, né? Então, a gente agora, nesse momento no Brasil, está lidando muito com a questão da pandemia, né? Com a questão do Covid, tá tudo. Mas interessante, uma palavra que eu começo a escutar mais e mais tem a ver com a palavra fome, né? Por quê? Porque a pandemia tá gerando uma situação de fome. Deus está preocupado com isso. Deus está vendo isso acontecer. E Deus está dizendo, puxa, tem mais gente com fome hoje do que ontem. Como que a gente pode cuidar dessas pessoas? Como que a gente pode resolver esse problema? Então, assim, cada geração, cada família, cada sociedade, cada comunidade, ela faz esse levantamento, né? De dores, de sofrimento, de quebras, de angústias,
para usar a palavra que o Samuel usou lá no início, né? É o pecado. O que é o pecado? O pecado é essa ruptura, é essa desconstrução, é essa quebra, né? É essa violência. Como parte dessa solução, eu acredito que seja nós, de alguma maneira, pensarmos no estabelecimento desse reino de Deus de justiça, né? Pensarmos em como estabelecer essa justiça de Deus aqui onde a gente vive hoje. Só que para entender um pouquinho isso, a gente tem que entender um pouquinho o que seria o reino de Deus de fato, né? Eu acho que uma pergunta de concílio que é fácil de a gente querer fugir, né? Concílio para se tornar um pastor um dia, é se alguém vira para você e fala assim, o que é reino de Deus? Existem tantas variáveis dessa resposta que eu acho que seria legal a gente pensar um pouquinho para entender o assunto, pensar em qual seria esse reino, o que é o reino de Deus na hora que a gente vai falar de justiça. Eu fui numa conferência que o Valdir falou sobre o reino de Deus, ele que dá a definição aí. Não, se a gente pega de novo, né, essa coisa que eu falei lá no início, que nada do que Deus faz não tem endereço, então acho que é muito importante a gente falar isso, mas o reino de Deus, ele não é um conceito abstrato, né? Então, para a gente falar de reino de Deus, a gente precisa voltar para Jesus, né? E a gente precisa voltar para a época de Jesus e dizer, puxa, mas na época de Jesus, você tinha dois grandes reinos, por assim dizer, né? Um grande reino da época de Jesus era o Império Romano, era o grande poderio da época, poderio militar, e como consequência poderio econômico, social, mas fundamentalmente um poderio militar. Ele controlava, né? Então, e o lugar onde Jesus viveu tinha sinais desse controle, por exemplo, nos cobradores de impostos. O segundo grande reino da época de Jesus era o templo, né? Era toda uma indústria religiosa que construía essa coisa da aderência ao templo, né? Da manutenção do templo, da hierarquia do templo, sumo sacerdote, os teólogos, né, os escribas, tinha todo um aparato, né? E Jesus, basicamente, ele diz, olha, a minha caminhada aqui, ela não vai nem em direção a Roma, nem em direção ao templo. O meu negócio não é esses reinos, porque esses reinos basicamente tiram das pessoas. O Império Romano tira, o templo tira das pessoas. Eu não venho tirar nada, eu venho dar. Então o meu reino, né, é um reino de graça. O meu reino é um reino de cura, o meu reino é um reino de libertação, o meu reino é um reino de anúncio de uma boa nova, de uma coisa diferente. E qual é essa coisa diferente? Essa coisa diferente é o amor de Deus, é a graça de Deus, e é a comunidade daqueles que se sabem seguidores desse amor e dessa graça de Deus. Reino de Deus. Muito prático. Né? Muito prático, no sentido de que Jesus entra numa casa e pergunta, tem alguém doente aí? E lembrando, né, Valdir, isso você me ensinou na aula, né? Eu lembro desse texto, pelo menos eu aprendi alguma coisa, né? Que Lucas 4,18, que fala, então, o grande escopo se a gente vai dizer, né, na visão e missão do ministério de Jesus, quando ele se apropria desse texto de Isaías, né? E ele fala, olha, o meu reino, né? O Senhor me deu o seu Espírito e me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, né? Então aqui está esse reino encarnado, né? O que é o reino de Deus? É a materialização, a concretização da graça de Deus das suas mais múltiplas formas, né? Então, onde a doença, que haja cura,
onde há fome, haja comida, onde haja frio, que haja conforto, né? Onde que haja pessoas presas, que haja liberdade, né? Não no sentido da injustiça, mas presas dos seus vícios, presos dos seus pecados, presos da sua tirania, né? Das opressões, seja do Império Romano, seja do Império religioso, que o Valdir falou, né? Então, e que vem agregado com essa boa nova, né? Que Evangelho é isso, é a boa notícia. E a boa notícia é que o reino de Deus chegou. E esse reino é um reino de dar, não é um reino de tirar, é um reino de compartilhar, é um reino de multiplicar, é um reino de dividir, né? E é tudo isso que nós não vivemos hoje, né? Voltando ao tema da pandemia aí que o Valdir falou, se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, é que, de fato, nós estamos mergulhados no mundo de egoísmo e de falta de misericórdia e compaixão, né? O problema não é que a gente tem menos comida hoje do que a gente tinha antes da pandemia. É que agora que quem tem realmente não divide ainda o pouco que tinha, né? Então, eu sempre digo, né, que a pandemia ela amplifica, né, a realidade humana, né? Então a gente se tornou mais egoísta, a gente se tornou mais mesquinho, a gente se tornou... Isso é fruto do pecado, né? E Jesus, o reino de Deus é esse confronto com essa realidade do pecado e que diz, olha, meu caminho é um outro caminho, é um caminho da graça, da misericórdia, da compaixão, é um caminho da distribuição, é um caminho da doação e um caminho do sacrifício, né? E sacrifício aqui não tem a ver com sofrimento, né, com dor, mas sacrifício é abrir mão voluntariamente até mesmo de um direito que você tem, né? É o que Jesus vai falar em Filipenses, né? Que ele, tendo o direito da glória de Deus, abriu mão desse direito para viver entre nós e mostrar esse caminho de humanidade, né? Da retomada, né, do que eu falei, da imagem e semelhança de Deus, né? Da dignidade do ser humano enquanto presença, enquanto carimbo, enquanto manifestação da criação de Deus, né? Interessante que você falou que a gente potencializa aquilo que nós somos, né? E muitas vezes a gente acaba tentando até justificar isso com coisas genuínas, né? Ah, eu não posso dividir agora porque eu não sei como é que vai ser lá na frente. Coisa que o pecado faz isso na gente. Eu vi que na câmera, que vocês não estão vendo, né? Mas eu tô vendo. O Samuel deu aquela puxadinha de fôlego para completar. Não, você tem razão, porque na verdade a pandemia ela escancarou uma realidade que a gente fazia de conta que não via, né? Que o rei estava nu. Né? O que eu estou querendo dizer? A gente nunca teve controle do futuro, a gente nunca teve garantia do futuro. Só que agora essa impotência humana ela está sendo revelada, né? Esse Deus da previsibilidade humana, seja do mercado, seja das potências econômicas, seja do governo, elas estão esfareladas. Não é que hoje a gente tem menos controle da nossa vida do que a gente tinha antes da pandemia, é que agora ficou mais explícito, né? Agora ficou mais escancarado, né? A gente nunca teve controle sobre o dia do amanhã que Jesus fala em Mateus, né? Só que a gente vivia como se tivesse, a gente planejasse como se a gente não tivesse sujeito a nada. Mas esse é outro tema, né? Mas eu queria voltar aqui a questão de que eu acho que essa é uma das grandes lições que Jesus traz com a questão do reino de Deus, é viver na dependência desse Deus, né? E eu não preciso reter porque eu dependo de um Deus que já cuida de mim, né? E porque Deus cuida de mim, eu posso cuidar de outros. Essa é a expressão do reino. Deus cuida de mim e Deus provê para mim, para que eu possa expressar essa provisão de Deus através daquilo que Ele tem me abençoado, né? Então, e para mim, esse é das manifestações mais fortes de Jesus, né? Que assim, cara, é o sermão da montanha, né? Se você tem dois, você dá um.
E esse é o pior da divisão. Se você tem 3, você dá 1, beleza, você ainda tem 2. Mas se você só tem 2 e você dá 1, você só vai ficar com 1, né? Então, essa matemática do reino é uma matemática que nos confronta, né? Confronta a nossa vaidade, a nossa necessidade de acumular, de reter, de ter, né? Enfim. Nada melhor do que a gente olhar para o Antigo Testamento e olhar para o exemplo da onde Deus, de alguma forma, quis mostrar que ele era o responsável por um povo, né? E no Antigo Testamento a gente vai ver a maneira como Deus lidava com o seu povo em Israel e como os seus profetas pregavam. Existia uma mensagem no Antigo Testamento e de alguma forma essa mensagem era alguma coisa que demonstra a preocupação do Deus para com o seu povo, né? E que mensagem era essa que esses profetas traziam, né? Qual é a preocupação que Deus tinha com o seu povo que era transmitida através desses profetas? Eu aprendi com um teólogo do Antigo Testamento, que é um teólogo fantástico, Walter Brueggemann, né? O Walter Brueggemann, ele fala que para cada que você não tem possibilidade de dizer um sim sem que você diga um não, né? Então, para cada sim, você tem que dizer um não. Ele diz, para cada anúncio, você tem uma denúncia, né? Porque se você tem anúncio sem denúncia, você não tem realmente um anúncio, né? Então esse é um negócio, para mim é um negócio muito forte. Você, Tiago, falou do Antigo Testamento, eu acho que essa é uma coisa muito presente no Antigo Testamento, né? Que tem, o Antigo Testamento tem um anúncio, tem um sim de Deus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Miqueias, né? Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele tem uma palavra muito clara, né? Que diz, ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, assim, Miqueias, esse é um dos versículos chaves que a gente cita sempre de novo, né? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, esse é o sim de Deus. Esse é o sim de Deus, que é o jeito de viver. Mas os profetas falam também do não de Deus. Qual é o não de Deus? Então, a gente podia dizer que nos profetas, o não de Deus é justamente para uma sociedade onde, Isaías, né? Onde os trabalhadores não têm direito a morar nas casas que eles constroem, por exemplo, né? Então, assim, os profetas, eles têm uma denúncia de uma situação de injustiça. Neemias, por exemplo, quando as mães, as famílias vão para Neemias e dizem, olha, nós estamos numa situação tal, onde nós temos que entregar os nossos filhos para a escravidão, no nosso próprio, junto aos nossos próprios líderes. E Neemias vai e fala, escuta, o que vocês estão fazendo? Então, assim, essa coisa do não de Deus para as relações de morte na nossa sociedade. Mas a outra coisa que os profetas, o outro não de Deus, é para a questão do culto, do sacrifício, né? Deus diz, olha, eu estou cansado desses sacrifícios de vocês que não representam nenhuma conversão real, nenhuma vida transformada. Eu tô enojado dessa vida religiosa de sacrifícios sem que haja uma transformação, uma conversão de vida. Então esse, digamos assim, é o não de Deus. O não de Deus é para a idolatria, se você quiser usar essa palavra, ou para uma religiosidade cosmética, né? Que não tem atrás de si nenhuma vida. E o não dos profetas é para a injustiça relacional, né? Que tem a ver com a exploração do outro. E qual é o sim de Deus? É justamente para que se construa um novo jeito de viver.
né? Que tem a ver com a justiça, com o amor e com a humildade, para citar o texto, para continuar com o texto de Miqueias. Você estava falando, né, sobre a Bíblia, né, e o Antigo Testamento. Veja, Tiago, nós temos ao longo de toda a Bíblia mais de 2.000 versículos que falam sobre a injustiça social, sobre a pobreza. E esse é um tema, o Valdir falou, recorrente em todos. Eu um dia me dei eu fiz essa disciplina numa semana para poder afirmar essa categorização. Todos os profetas no Antigo Testamento, e quando eu falo todos, peguei livro por livro e procurei esses textos. Todos os profetas no Antigo Testamento, eles denunciam essas duas coisas: a idolatria, ou o que o Valdir falou, né, dessa religiosidade cosmética, e também da injustiça social, né? E essa injustiça social, ela é materializada no Antigo Testamento através de um quadrilátero, né? E ele é presente em diferentes formas e versões no Antigo Testamento, que é a viúva, o pobre, o órfão e o estrangeiro. Então, por quê? Esse era o grupo mais vulnerável, né? Não havia previdência social, não havia sistema único de saúde, né? Não havia não havia Bolsa Família, não havia mecanismos sociais que cuidassem desse grupo, né? Então, Deus fala, é função de vocês que são meu povo, para que haja justiça entre vocês, para que entre vocês não tenha ninguém que passe fome, ninguém que passe necessidade, né? Então, a palavra de Deus é pela dignidade, né? Não é pela igualdade entre todos, no sentido de que todos tenham as mesmas coisas, porque daí é comunismo, né? Todos ter as mesmas coisas, mas a Bíblia fala de que todos precisam ter o mínimo para o restabelecimento da sua dignidade, né? E qual é esse mínimo? É o que a gente já falou, né? Ter a sua condição enquanto humano: comida, moradia, lazer, uma estrutura mínima familiar, uma condição de viver em paz no lugar onde está, né? De segurança. Isso é um direito de todo ser humano, proposto pelo próprio Deus, e que os profetas anunciam. Eu lembrei que eu acho que o melhor jeito de explicar os profetas do Antigo Testamento é com uma palavra de João do Novo, né? Em 1 João 3,16, a gente lembra sempre do Joãozão, né? 3,16, porque Deus amou o mundo. Mas em 1 João 3,16, João vai falar o seguinte: se você não ama ao seu irmão quem você vê, como você pode dizer que você ama a um Deus que você não vê, né? Então, por isso que existe essa bipolaridade, eu sei lá como é que a gente pode dizer, no Antigo Testamento, em que diz, olha, como que a idolatria se manifesta? A idolatria se manifesta na injustiça. Porque quando o Deus de Israel não for o Deus de vocês, o Deus de vocês vai ser a vaidade, vai ser o mamon, vai ser as suas muitas posses, vai ser o seu orgulho, né? Todos nós vamos eleger um outro Deus, né? O reformador Martim Lutero que dizia, né, que, na verdade, nós somos como um cavalo, né? E ou quem monta em nós é Deus, ou quem monta em nós é o diabo, né? Então o que ele está querendo dizer com essa figura fofa de linguagem, né? Que não adianta. Bem fofa. Bem fofa. Não adianta. Ou o nosso coração é rendido a Deus, e nós o amamos a Deus como Deus de letra maiúscula, ou nós vamos amar outros deuses de letra minúscula. E aí, se eu faço, né, aí como diz o salmista, se eu construo deuses de pau, de pedra, de outras coisas, eu dou o poder que eu quero a eles, né? Não é eles que me dizem o que eu devo fazer, mas eu digo a eles como eu devo adorá-los, né? A gente, olhando para tudo isso, óbvio, sem colocar Deus e o diabo em pé de igualdade, né? Quando a gente faz
esse antagonismo, nunca é querendo equiparar o poderio e dizendo, olha, você quer um poderoso como Deus ou um poderoso... Não, nunca tem essa ideia, mas é óbvio porque se a gente não vive a justiça de Deus no nosso dia a dia, a gente acaba vivendo a justiça de outra coisa. Ou a nossa própria justiça, ou a justiça que o mundo, a sociedade estabelece. E a única justiça que não é falha é a justiça que Deus propõe, é a justiça que Deus estabelece. Talvez eu ia arrumar a tua frase para dar o senso que você quer, né? De dizer assim, ou a gente vive a justiça de Deus, ou a gente vive a injustiça humana, né? No sentido de que só há uma justiça, né? A única justiça é essa justiça de Deus. Qualquer outra pseudo-justiça, ela é uma injustiça, né? É isso um pouco que você está querendo falar, né? Desses valores, né? Desses valores que são estabelecidos. Então, não há como viver uma outra justiça que seja de fato justa, que não a justiça de Deus. Nisso nasce uma repetição na Bíblia, né? Uma repetição de que alguns teólogos vão falar de um quadrilátero, né? E eu queria entender um pouquinho mais isso. Essa mensagem do Antigo Testamento, a maneira como Deus coloca e estabelece a justiça dele em toda a Bíblia, ela vai gerar uma repetição de alguns públicos-alvos, né? Algumas pessoas que são olhadas com carinho por Deus. Como é que é esse negócio desse... Que quadrilátero é esse, né? Quais são esses 4 públicos-alvos que contempla isso? Vai, Samuel. Você que falou do quadrilátero. Não, eu já falei um pouquinho, né? Então, é a viúva, né? Numa sociedade até mesmo, né, absolutamente patriarcal que era naquela época, a mulher ela não tinha direito sobre si, ela sempre pertencia. Ou ela pertencia ao seu pai ou ela pertencia ao seu marido, né? E uma vez que ela se tornava viúva, ela estava completamente vulnerável socialmente, né? Ela estava completamente à mercê do cuidado da própria sociedade de alguma forma, né? Tanto que é isso que acontece, por exemplo, em Atos 6, quando uma das ações da igreja, a partir dessa igreja que se forma no Novo Testamento, é cuidar das viúvas, né? Isso foi algo espontâneo que acaba acontecendo. Olha, qual que é o reflexo do reino de Deus? O reflexo do reino de Deus é olhar para a realidade e perceber o sofrimento humano, né? E aí entra o que o Valdir falou, né? Que a justiça de Deus é uma justiça encarnada, né? Ou seja, o contexto importa, na fé cristã o contexto importa. Então, a justiça, ela se manifesta de diferentes formas, porque há diferentes contextos. Então, enfim, a viúva é um exemplo, o pobre é outro exemplo, né? E aqui a pobreza, ela está relacionada sempre à falta de oportunidade, né? A não ter um direito igual pelo seu trabalho, pela sua dignidade, pela sua sobrevivência. Você tem o órfão, porque ele não tem quem olhe por ele, né? Ele não tem, ele está à mercê da realidade. O estrangeiro, que era alguém que não fazia parte desse povo especial, né? E aí Deus diz, não, quem está dentro dessa roda tem que dançar a música que todo mundo dança. Então vocês vão amar os estrangeiros, aqueles que não são do povo de Israel, como se ele fosse. E vocês precisam cuidar dele como se ele fosse igual a vocês, porque de fato é o que ele é. Ele é humano, ele é gente, ele merece a mesma dignidade que todos vocês, né? E depois no Novo Testamento esse grupo ele é ampliado, né? O livro de Mateus, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas relata muito esse cuidado de Jesus e essa atenção que Jesus dava para os samaritanos, né? Como um povo misto, né? De certa forma inimigo. As mulheres têm uma grande
um grande carinho e uma grande consideração por Jesus. Isso é notável em vários evangelhos, mas especialmente no Evangelho de Lucas, né? Então, esse cuidado de Deus pelos vulneráveis, né? Por aqueles que estão em maior perigo, né? Que eles não conseguem ou não podem ou são privados de lutar por eles mesmos, né? Então, esse é o grupo que, de alguma forma, recebe essa atenção, esse carinho e essa preocupação, né? Por isso que sempre se chama atenção para esse grupo de novo. A gente podia até, eu estava pensando numa palavra de Jesus, né? Quando Jesus diz: eu vim para os doentes, e não para os que são sãos, né? Então, assim, um pouco a pergunta é essa: quem são os doentes das nossas sociedades? Quem são os mais doentes, né? Então, assim, esse quadrilátero justamente aponta para os grupos mais vulneráveis na nossa sociedade, né? E que Deus dá um banquete para esses, né? Dá um banquete para esses. Como é que ele faz isso, né? Tem um texto que eu gosto, né? É um texto de Marcos, é um capítulo, né? O capítulo de Marcos. A gente podia dizer que você tem 2 banquetes naquele capítulo de Marcos 6. Você tem um banquete, que é o banquete do aniversário do rei de Herodes, né? Então, esse é o banquete onde a filha, onde a enteada dele dança, toda aquela história, né? Então, esse é o banquete do aniversário de Herodes, que é o banquete dos excluídos, né? Quer dizer, quem é convidado para o banquete do aniversário do rei, né? São aqueles que recebem o convite especial, né? E esse convite especial ele é endereçado para aqueles que fazem parte desse círculo dos privilegiados, né? Você precisa receber o convite, você precisa ter dinheiro, você precisa ter poder, esse é o banquete. E esse banquete no Evangelho de Marcos acaba de uma forma trágica, né? Acaba com a cabeça do João Batista num prato, né? E para a gente poder imaginar um pouco a cena, né, do pessoal, né, no final daquele banquete, como que o pessoal indo embora, né, sorrateiramente, porque tem ali é uma cena tétrica, né? Quer dizer, um banquete que acaba com um desastre. Logo depois, no Evangelho nesse mesmo capítulo, você tem um outro banquete, que é a multiplicação dos pães, né? Que é um banquete onde, de repente, e João fala sobre isso, né? Também do menino, você tem 2 pães, 5... Não, como é? 5 peixes? Não, 2 pães e 5 peixes, ou 5 peixes e 2 pães, né? Você tem esse pouco que na mão de Jesus se multiplica 5 pães e 2 peixes, né? Se multiplica, acertei, né, Tiago? 5 pães e 2 pães. Se multiplica. Eu fiz um sinalzinho de joia. Obrigado. Se multiplica para alimentar uma grande multidão de gente que está com fome, né? Então, esse é o símbolo, basicamente, do banquete de Herodes. Ele é o banquete dos escolhidos que tira a vida. O banquete de Jesus é o banquete que dá, é o banquete que sacia, é o banquete que dá aos que têm fome, né? Então, de alguma forma, a gente volta à questão do reino de Deus, né? Essa é a lógica desse reino de Deus. Por isso que esse reino de Deus, quem ganha o convite é esse quadrilátero. Quem ganha o convite são os refugiados, né? Quem ganha o convite são os enfermos, quem ganha o convite são aqueles para quem nós nunca daríamos o convite. Que em última análise são os pecadores e as prostitutas, né? Tão criticado pelo sistema religioso de Jesus, né? Que é com eles, né? Que é por causa deles que Jesus é considerado glutão e beberrão, né? Porque ele se associa com essas pessoas que ninguém mais queria se associar, né? E
E aqui não tem a ver com uma questão de legitimidade, né? Jesus não está legitimando o pecado dessas pessoas, né? Mas ele está fazendo algo que, de fato, ninguém se propunha a fazer, que era amar as pessoas, apesar daquilo que elas faziam ou daquilo que elas representavam, né? Mas dar a elas a dignidade de pessoas, né? De ser humano. E eu acho que essa, de novo, voltando, de novo, sempre a questão do tema que nós estamos tratando aqui, né? De novo, o que é a justiça, né? O que é a justiça social? O que é essa justiça de Deus? Né? É redimir, é resgatar a imagem perdida do ser humano na queda do pecado, num conceito mais teológico possível, né? Então, como nós resgatamos? E, de novo, como o Valdir falou, né? A cada sociedade, a cada circunstância geográfica, contextual, social, política, você tem formas de resgatar essa dignidade, né? E por que talvez falamos aqui em justiça social? Porque esse é um grande pecado do Brasil, esse é um grande pecado da América Latina, né? As nossas diferenças, as nossas aberrações econômicas, né? Onde, de novo, estamos vendo um país onde os pobres ficam mais pobres e os ricos mais ricos, né? E aqui nem estamos. Então aí a gente, de novo, né, pergunta que evangelho é esse, né? É o evangelho que transforma, não apenas a realidade espiritual. Cara, que hora, o Valdir está limpando a tela do computador dele. Então, ele tá fazendo. Vocês não estão vendo, mas o Valdir limpou a tela do computador. Agora ele tá fazendo exercício de apertar a bolinha com a mão. É que eu vi você apertando aí, o Tiago. É uma pessoa hiperativa, né? Não consegue ficar. Já passou 30 minutos na frente do computador, ele já não consegue mais. Já. Que eu tô... Vai, Samuel, termina esse raciocínio que eu estou me coçando aqui. Eu já nem lembro do que eu estava falando. Não, mas eu estou falando desse resgate da dignidade humana, né? Que a questão da justiça social, ela passa conceitualmente pela dignidade da figura humana, né? Então, esse é o Jesus, né? É o Jesus que chama o cego pelo nome, né? O cego tem um nome, ele se chama Bartimeu, né? Então e quando você dá nome, você dá história, né? Então e atrás de um nome tem uma história, atrás do nome tem uma família, né? Bartimeu, filho de Timeu, né? E atrás de uma família tem uma realidade, a realidade dura de uma doença que condicionou esse homem a uma situação de pedir esmola, né? Então, o que Jesus faz ali? Jesus, ele muito mais do que trazer a visão para o cego. Não que isso fosse pouco, né? Mas ele traz uma dignidade a ele, conferida, né? Olha, você é gente, né? Você tem uma história, você tem um legado, você tem mais do que uma cegueira. Você não é um cego, né? Você é Bartimeu, né? Então, é esse Jesus que encontra a história de cada um de nós, né? E eu acho que, assim, talvez indo por uma questão mais prática, não sei se é um pouco dessa intenção, né? Eu acho que essa é a pergunta que a igreja precisa. E aí, quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja de maiúsculo, não estou falando da sua igreja, da minha igreja, eu estou falando da igreja enquanto corpo de Cristo. É isso que o reino se propõe. A lembrar dos Bartimeus, das Marias Madalenas, né? Dos tantos órfãos e viúvas que tem nome, que tem história, né? Aquilo que a gente estava falando aqui em off antes, né, Tiago? Do que essa pandemia vai gerar? Ela está gerando órfãos, está gerando viúvas, está gerando famílias mutiladas, né? E a cada sepultamento feito é uma família quebrada, né? Então, nós como igreja temos essa tarefa de olharmos para essas realidades e sermos a expressão da graça
no meio delas, aquilo que o Valdir falou, né? A materialização da graça de Deus, e a sua melhor expressão dessa materialização é o amor, né? O amor expresso de múltiplas formas, né? O próprio Jesus também, lembrando um pouquinho do quadrilátero, o próprio Jesus se enquadra em um dos públicos do quadrilátero, né? O estrangeiro. Jesus foi um estrangeiro, ele precisou ser cuidado para não ser morto. Porque se não foge, né? Se não foge... Sim, né? Ele viveu no Egito, ele foi um estrangeiro, né? Ele passou a infância dele no Egito, né? Ele também foi pobre, né? Ele não foi talvez pobre e miserável, mas ele era um simples artesão, né? Então... Uma coisa interessante, Samuel, é que é vicioso para nós, né? A gente trabalhar com esse público-alvo sempre usando uma palavra que está mais na moda aí, que talvez até... enfim, vou usar. Olhando sempre para minorias, né? Estabelecer a justiça de Deus para com as minorias. Mas a gente tem que entender que a justiça de Deus é para arrumar aquilo que é injusto. Independente de isso ser alguma pessoa de situação que é de comum na nossa mente ser vulnerável. Por exemplo, o pobre, a viúva, a prostituta, abandonado, o carente, eu falei órfão, né? O órfão. Mas a gente esquece que existem pessoas que precisam ser resgatadas e estabelecidas a justiça, mas que não necessariamente se enquadra nessa mentalidade comum da nossa cabeça de que precisa de justiça, né? A gente até brincou antes de a gente começar, mas uma mulher que é agredida pelo marido, mas ela é podre de rica, ela tá precisando de estabelecimento de justiça na vida dela. Deus não deseja que ela viva essa situação indigna, mas sim de alguém que merece ser amada pelo seu marido e pelo seu companheiro, né? Não é só injustiça com aquilo que é comum na nossa mente ser vulnerável, porque a gente trabalhou esse quadrilátero e é comum para nós pensarmos nessa vulnerabilidade. E Jesus não cuidou só de gente que era socialmente vulnerável, né? Ele foi atrás de um Nicodemos, que se você assistiu The Chosen, é até engraçado, né? Você assistiu o seriado lá de Jesus, você vê lá o Nicodemos jantando, comendo do melhor, do bom e tudo mais. Mas era alguém que precisava de justiça também na vida dele. Sim, aquilo que trazia opressão para ele não era a falta, era o excesso, né? Isso. Nesse sentido, sim, né? Quer puxar, Valdir? Respirou, pode falar. Não, o que eu tava, porque assim, de novo, né, para usando essa imagem ainda de antes, para cada não tem um sim, né, para cada sim tem um não, né? Então, de alguma forma, a pergunta do Evangelho é, por um lado, o que você quer que eu te faça, que é a pergunta de Jesus, né, para o cego, né? O que você quer que eu te faça? E o cego responde que eu veja, né? É quando o jovem rico, né, de alguma forma pergunta, Jesus diz, vai e vende, né? Então, assim, a relação de Deus é com todos, né? Deus não discrimina na sua relação com ninguém, certo? Agora, o que é que... Ou seja, o que você está dizendo é que Deus não é um Deus dos pobres, vamos usar aqui talvez uma expressão, né? Ou dos vulneráveis, né? Deus é um Deus de todos, né? Deus é um Deus de todos. Só que o que ele pede e o que ele dá não é igual para todos. Alguns precisam, como Zaqueu, dizer, olha, eu estou devolvendo. Né? Alguns precisam dizer, ouvir, vai e vende. Né? Outros precisam receber. Né? Então, assim, a relação de Deus é com todos, mas ele não diz a mesma coisa para todos. Depende aonde estão o quê? Os teus ídolos, onde está o teu coração e onde estão as tuas necessidades, onde está a tua dor, onde está, de alguma forma, o teu pecado. E eu acho que isso é uma das coisas importantes para a gente, né? Porque isso significa, para muitos de nós, uma mensagem dura, né? Porque a gente não faz parte desse quadrilátero. A gente faz parte daqueles que precisam estender a mão para o outro. Exatamente. Então, e isso muitas vezes, né, Tiago, é uma das coisas complicadas no Evangelho,
porque eu acho que a gente tem que fugir de duas coisas. A gente tem que fugir de colocar Deus só do lado, digamos assim, dos sociologicamente pobres, certo? Inclusive a Bíblia usa palavras sobre, por exemplo, os pequeninos, né? A gente precisa fugir de botar Deus só desse lado, mas a gente também precisa fugir do outro lado, de botar como Deus que acaba sendo um Deus, entre aspas, cosmético, que não transforma nada, porque não, e também não questiona ninguém. O Deus da conquista, o Deus que te faz cabeça, o Deus que te faz sobre todas as coisas. Ou até de uma maneira mais inofensiva a princípio, que é o Deus da espiritualidade, né? Que assim, que é o Deus da salvação, né? Que Deus está só preocupado com a salvação humana, né? E ele só está preocupado em resgatar pessoas do inferno, né? E a gente vê surgir cada vez mais, por exemplo, nessa onda de cursos de Instagram e cursos livres, cursos rápidos que aparecem aí, o tanto de curso focado em espiritualidade. Venha fazer curso para você crescer no seu relacionamento com Deus. Venha fazer um curso para você... E Deus não é só um Deus de espiritualidade, faz parte da nossa vida cristã. Nós sermos espirituais em relacionamento com Deus, faz. Mas cadê os cursos sobre como cuidar do próximo, de quem precisa? Né? Por que não vende? Não vende, não é atrativo. Não vende. Por isso que falar sobre justiça não é fácil, né? Eu acho que a gente precisa resgatar uma palavra que vem lá do Antigo Testamento, que é o shalom, né? Que é o shalom de Deus, que é a paz de Deus. Deus quer a nossa salvação. Só que quando Deus fala que Ele quer a nossa salvação, ela é uma salvação integral, ela é uma salvação que afeta, que abraça e abrange todas as áreas da nossa vida, né? É esse shalom de Deus, que é paz, que é bem-estar, mas que também é relacionalidade, que é saúde, né? Então, isso é o bonito da fé, né? Que ela é uma fé que engloba o todo e restaura o todo. E quanto tempo a gente ainda tem, Tiago? Porque eu disse que eu estava me coçando aqui, né? Tem uns minutos. Não, porque eu acho que uma das coisas importantes é a gente falar sobre isso realmente. Olha, falar sobre justiça não é fácil, não é fácil. E nós precisamos assumir isso e não fugir disso, né? Não foi fácil para os profetas. Eu acho que a outra grande coisa é dizer como que isso, de alguma forma, se torna, como que essa busca pela justiça se torna marca das nossas igrejas, né? E em que medida as nossas igrejas nesse país, elas são expressão dessa justiça do reino de Deus. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa, vamos cortar esse podcast, porque a gente já vai começar outro podcast, a parte 2, porque agora tem que ter um podcast só para responder essas 3 últimas perguntas que o Valdir fez pra gente. Então, você está dizendo que a gente já está no final da hora, né? É isso? Não foi uma indireta, mas foi que assim... Não, foi bem direta, né, Samuel? Não, é que isso é uma longa conversa, né, Valdir? Assim, porque no final da história a gente precisa, o que você está falando é assim, como a igreja se encarna na realidade que ela está vivendo e ela se torna uma resposta dessa expressão do shalom no contexto que ela está vivendo, né? Como que a igreja cuida dos seus órfãos, das suas viúvas, dos seus Nicodemos, dos seus Zaqueus, né? Como que a igreja responde a esse Deus que manifesta a sua graça também através e principalmente da igreja, né? E não é um clube para o exercício da espiritualidade de alguns, né? Acho que essa é a pergunta. A gente pode, então, né, dentro da proposta que a gente tem aqui, tentar encerrar com algumas dicas práticas, algumas coisas que vocês viveram, que vocês têm de experiência, de quem está ouvindo o podcast e está dizendo, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Eu estudo? Eu saio na rua procurando quem está precisando de ajuda e ajudando? O que eu faço agora? Então,
algumas dicas práticas de estabelecer esse shalom de Deus? Bom, Tiago, eu sempre digo que aquilo que Jesus nos ensinou de mais importante, ele é de graça, que é amar as pessoas, né? Amar não, até um certo ponto não me custa nada. Mas na medida em que eu amo e que eu me envolvo com as pessoas, isso vai criando demandas e vai manifestando possibilidades da igreja ser esse pequeno reino de Deus onde ela está, né? Então, o que eu diria tem uma expressão de Jesus que ela aparece algumas vezes no Novo Testamento, eu gosto muito dessa expressão, que é um combinado que os evangelistas usam. Os 4 evangelistas, em diferentes momentos, fazem essa expressão. Fala que quando Jesus viu, ele se compadeceu. Existe uma dobradinha entre os olhos de Deus e os olhos de Jesus e o coração de Jesus, né? E já o ditado já diz, né, que os olhos são a janela do coração, né? Isso é quase um versículo bíblico de uma outra forma, né? O que eu quero dizer com isso? De que, na medida em que Jesus ia caminhando, ele ia percebendo as dores humanas, as mazelas humanas, a miséria humana, e aqui eu não digo a miséria no sentido financeiro, mas eu digo a miséria naquele sentido que você estava usando, da mulher rica que apanha do marido, né? A doença da sociedade, e ele procurava agir dentro daquela realidade que ele estava inserido. Jesus não curou todos os cegos do mundo. Ele curou alguns cegos que estavam perto dele. Jesus não multiplicou pão e peixe para espalhar pela Palestina inteira. Foi só para 5.000, né? Homens. Né? Só 5.000. Só 5.000. Então, eu acho que foi Wesley que disse, né, que o nosso mundo é a nossa paróquia, né? Foi ele que disse, né? John Wesley. Mas a gente pode olhar e dizer assim, olha, a nossa cidade é o nosso campo ministerial, não a nossa igreja, né? No sentido de que a nossa igreja precisa perceber que ela tem um sacerdócio para a cidade, né? E aí ela tem que fazer essas perguntas, olha, como eu posso amar as pessoas da minha cidade? Ou, de uma maneira talvez mais simples, como eu posso amar as pessoas do meu bairro? Isso é uma resposta para o seu bairro, desse amor materializado, dessa graça materializada em amor. Então, talvez, se você está num contexto onde a prostituição é uma ferida social, talvez a resposta da sua comunidade vai ser nesse contexto. Se talvez a sua igreja ela vai estar inserida num bairro rico da sua cidade, o seu desafio é tirar essa miséria da riqueza do coração das pessoas onde a sua igreja está inserida, né? De muito dinheiro, de uma vida supérflua, né? Então, a pergunta é, caminhe por onde você está. Deixe os seus olhos abertos e deixe o seu coração perceber a realidade que está na sua volta, né? E essa vai ser a sua resposta da sua comunidade, do seu ministério, da sua família, no lugar onde você está vivendo. Tiago, eu tenho 3 palavras. Bíblia. Acho que uma das coisas que a gente está precisando é voltar para isso que o Samuel falou, né, Samuel? Você disse, olha, puxa, eu gastei um tempo para ver como é que esse tema da justiça está presente na Bíblia. Para muitos cristãos, para muitos de nós, a gente nem está consciente disso. Então, eu disse, volta para a Bíblia, né? Volta para a Bíblia e começa a olhar como que Deus é o Deus da justiça. Descubra esse Deus da justiça na Bíblia. Segundo lugar, que eu dizia, é a palavra comunidade. Não fique sozinho. Procura alguém né? E a gente está falando também aqui de eclésia, né? Com quem você pode caminhar, com quem você pode olhar a Bíblia, com quem você pode falar da realidade. Essa eu aprendi com Samuel. No Novo Testamento existem mais de 70 vezes que aparece a expressão uns aos outros. Uns aos outros, isso. Não fique sozinho. Pregação de Samuel. Né? Não fique sozinho, né?
caminhe com outros, né? E caminhe com outros dentro de uma horizontalidade de cuidado mútuo, né? E terceiro, a quem você pode ajudar concretamente. Tem objetivos, né? Tem gente, quem é? Gente com quem você pode exercer o ministério da misericórdia, da busca do sinal de esperança, né? E essas coisas andam juntas, porque na Bíblia, essa é uma outra coisa, né? A Bíblia caminha da compaixão para a justiça e da justiça para a compaixão de mãos dadas. E a gente precisa aprender a fazer isso. Porque no fim, né, eu agora fiquei ouvindo e pensei também, né, aqui, Valdir, porque a justiça, ela não só liberta ou ela não só dignifica o oprimido, como ela dignifica o opressor, né? No sentido de que a justiça de Deus, ela liberta os dois, das duas coisas, né? Daquele que tem muito e daquele que não tem nada, daquele que precisa e daquele que pode ofertar e dar, né? Então, ela é muito plena nesse sentido, né? Libertadora, né? Transformadora. A justiça de Deus é a justiça da graça. Agora é a hora de terminar, Tiago, porque com essa frase aqui, qualquer coisa para tentar remendar aqui no Valdir vai ficar bem ruim. Então, fica com essa pérola aí, ó. Se você chegou agora nesse podcast e só ouviu essa frase, você ganhou o prêmio aqui, valeu você ter ficado até o final. Gente, muito obrigado mesmo por essa caminhada. É interessante como a gente... Não sei quem disse isso, mas grandes injustiças são mudadas com grandes indignações, né? Se vocês souberem quem foi que disse isso. Mas talvez você ouviu o podcast e você ficou indignado com alguma realidade. Se você se indignou com alguma realidade, vá nessa que você ficou indignado. Não tente ir em todas, porque tem mais gente para ficar indignado com outras coisas. E o teu exemplo pode fazer diferença na vida de outras pessoas para cuidar dessas outras indignações, né? Existe muita coisa que pode ser feita como indivíduo, como igreja e como corpo. Então, glória a Deus por isso. Imitar Jesus significa imitar as boas obras dele, né? Já capacitar a pregação de amigo, de gente que a gente gosta, lembro da pregação do Maurício Cunha, Lucas 24:19, né? No caminho de Emaús, os discípulos estavam conversando, e daí perguntam, mas que Jesus? Você não conhece? Jesus de Nazaré, aquele que era conhecido pelas suas palavras e obras, né? Jesus não era conhecido só por aquilo que ele falou, mas por aquilo que ele fez. Que sejamos conhecidos por aquilo que a gente fez e por aquilo que a gente fala. Valeu? Valeu, abraço. É isso aí. Valeu.